Salve os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? A oportunidade que Deus tem dado para eu estar aqui nesse culto, né? Pela primeira vez. E de ter vindo de Minas para cá, né? Para adorar a Deus aqui junto com o povo dele. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus é fiel no que Ele é e no que Ele faz. Glória a Deus. A palavra se encontra no livro de João, capítulo 16, no versículo 33. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma palavra curta, mas ela é bem objetiva. O Senhor Jesus aqui já avisava todos os que seguiam a Ele que quando nós confessamos o Senhor Jesus, quando nós decidimos aceitá-lo, quando nós decidimos segui-lo, quando nós decidimos nos entregar para Ele, muitas pessoas falam assim: ah, você aceitou Jesus, agora é só vitória. Isso não é verdade. Se estão ensinando isso, é totalmente contrário à palavra de Deus, porque aqui o Senhor Jesus já avisava os discípulos que teríamos aflições, temos aflições e teremos aflições enquanto estivermos nesse mundo. Nós temos visto nesses últimos dias que nós temos vivido, quantas coisas estão vindo sobre aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Aonde o inimigo tem investido grandemente, principalmente na vida dos filhos daqueles que servem a Deus. Porque são os que estão mais vulneráveis, são os que estão começando a compreender as coisas agora, mas também, infelizmente, estão conhecendo as coisas do mundo agora também. E o inimigo tem entrado e tem tentado destruir. Não estou dizendo que ele consegue, que ele vai conseguir. Por um dado momento, o Senhor até permite para que eles conheçam aquilo que é mal e conheçam aquilo que é bom. O Senhor não vai forçar, de certa maneira, mas o Senhor vai permitir que conheça-se os dois lados, para que saibam qual é o bom caminho. Porque o caminho do mal, a palavra fala que é a porta larga, que leva para o caminho da perdição, que é justamente o mundo, que tem coisas maravilhosas, que tem coisas que chamam a atenção, são muito chamativas as coisas que levam para o caminho da perdição, ou seja, que levam para o inferno, são muito chamativas. A carne gosta, a carne fica satisfeita, mas infelizmente quem segue esse caminho não vai ter uma vida com Deus, porque as pessoas têm mania de dizer que é quando a pessoa morre, foi para o céu, tadinho, foi para o céu, foi descansar. Só vai ter descanso aquele que teve uma vida com Deus aqui nessa terra. Porque se não teve uma vida com Deus, se viveu uma vida desregrada, bebendo, fazendo toda a vontade da carne, se drogando, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece, aquilo que satisfaz e que dá prazer, e não se arrependeu, não houve transformação, não houve confissão do nome do Senhor Jesus, porque a palavra fala que tudo gira em torno do nome de Jesus, que se não confessar o nome do Senhor Jesus, se não houver arrependimento, não vai ter descanso de jeito nenhum, não vai para o descanso eterno, porque a palavra fala que o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá com o Senhor. E se viver uma vida toda errada, toda desregrada, não quer saber de Deus, vira as costas para o Senhor, tem muitos que até conhecem a palavra de Deus e se desviam.
Aonde a palavra de Deus fala, lá no livro de Pedro, que era melhor não ter conhecido do que conhecer e se afastar. Porque fica como uma porca que vai para o despojadouro, que vai para a lama, ou um cão que come o próprio vômito. É isso que a palavra diz. Agora nós sabemos que teremos o descanso eterno, teremos uma vida cheia de aflições como nós temos tido, como aqueles que confessaram o Senhor Jesus têm tido, se nós permanecermos firmes no caminho do Senhor. Não só sair falando no nome do Senhor Jesus, mas viver uma vida exemplar, uma vida segundo a palavra de Deus. Falar do Senhor Jesus, mas agir como tal. Falar do Senhor Jesus, mas andar, tentar se esforçar, andar como Ele andou. Fazer a obra como Ele fazia nessa terra. Muitos vão falar que nós somos quadrados, muitos vão falar que aqueles que servem ao Senhor são caretas, mas é melhor a gente ser chamado de quadrado, de careta, do que a gente ser todo aí descolado e ir caminhando para o inferno. A palavra de Deus nos avisa, o Senhor Jesus fala, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo estando em carne, vocês também vão vencer. Se permanecerem firmes nos meus caminhos, se permanecerem firmes na minha palavra, se obedecerem os meus mandamentos, vocês vão vencer o mundo. Vocês vão vencer o mundo. E vocês vão alcançar o céu. Aquele céu, aquela nova Jerusalém, aquela morada que o Senhor Jesus fala no capítulo de João 14, que Ele foi preparar. Ele fala que foi para o Pai nos preparar lugar. Ele não está preparando, Ele já preparou. Aleluia. E Ele pode voltar para qualquer um de nós, a qualquer momento, essa noite mesmo. O que nós temos para apresentar para Ele? Nós temos andado numa vida direita? Nós temos buscado nos arrepender? Nós temos só falado mal dos irmãos, dos vizinhos? O que nós temos feito? Porque a palavra de Deus fala que os fofoqueiros não vão para o céu, não vão entrar. Nós temos vivido uma vida de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus fala que os mentirosos não vão herdar o reino do céu. A palavra de Deus fala que os afeminados não vão herdar o reino dos céus. E vice-versa. A palavra de Deus ensina. Não adianta viver uma vida toda desregrada e depois falar que vai para o céu. Não vai para o céu. O céu não está aberto para todo mundo. O céu está aberto para aquele que se esforça em servir o Senhor nessa terra. Glória a Deus. Vive a aflição. Sofre a aflição. Sofre como um bom soldado, como Paulo disse. Paulo disse. Sofre as aflições de um bom soldado. E ele fala também que aquele que se alistou nesse exército não pode, de maneira nenhuma, se embaraçar com as coisas dessa terra. Nós temos que viver uma vida de santidade, de santificação, uma vida de jejum, de oração, consagrada a Deus. Não ficar pelas portas papeando, conversando, falando coisas que desagradam a Deus, que dão um mau exemplo, que dão um mau testemunho. Onde as pessoas, ao invés de falar, nossa, vai ali um servo de Deus, vai ali uma serva de Deus, não fala, vai ali um crente safado, que não faz as coisas da maneira que Deus ensina, que vive a vida toda errada, que faz tudo ao contrário, que fofoca, que fala mal dos outros, que bebe, que fuma, que faz tudo. Não se entrega para o Senhor para que haja transformação. E depois quer ficar pregando a palavra do Senhor Jesus por aí. A vida não é assim. As coisas de Deus não são assim. A palavra de Deus fala que haverá separação entre o santo e o profano. Paulo disse, importa que a palavra seja pregada a tempo e fora de tempo. Sim, mas nós temos que pregar e viver. Não adianta de nada ensinar e estar lá fora, vivendo uma vida toda bagunçada. A casa está caindo na cabeça. As coisas estão tudo dando errado. Não vou dizer que a gente não tenha que fazer isso. Está tudo bagunçado, mas vamos servir ao Senhor, que o Senhor vai ajudar a gente a colocar as coisas no lugar. Mas a gente está se esforçando para Ele nos ajudar? Ele só ajuda quem se esforça. Ele não ajuda quem não está fazendo a parte dele, não. O Senhor é justo.
O Senhor é fiel e é justo. Ele contempla tudo que nós temos feito no oculto. Aquilo que o homem não vê, o Senhor contempla. Porque a palavra de Deus fala que Ele está sentado sobre o globo terrestre, contemplando a cada um, para dar para cada um de acordo com as suas obras. Sofre a aflição, mas sofre junto com o Senhor. Não deixa brecha para o inimigo entrar e fazer bagunça. Porque sofrer aflições é uma coisa, mas deixar o inimigo sapatear na sua vida, na sua casa, na sua família é outra coisa. Fecha todas as brechas. Chama o Senhor Jesus para dentro da sua casa. Sofre as aflições, mas sofre com o Senhor Jesus. Sofre com Ele. Porque com Ele nós vamos ter vitória. Com Ele nós vamos alcançar o céu. Com Ele nós vamos dar bom exemplo. Exalar o bom perfume de Cristo pela terra. Aleluia. Aí nós vamos dar bom exemplo. Nós vamos vencer o mundo fazendo a vontade de Deus. Nós vamos vencer o mundo fazendo como o Senhor Jesus. Que os nossos pensamentos sejam como o dele. Que o sentimento que haja em nós seja o mesmo que houve nele. De obedecer a palavra de Deus. Aleluia. De obedecer a vontade de Deus. De cumprir o propósito a qual ele foi enviado para cumprir aqui nessa terra. E ele cumpriu e foi vencedor. Ele não se acovardou. Porque a palavra diz que Deus não se agrada dos covardes. Ele diz: se nós voltarmos para trás, o Senhor não tem prazer em nós. Nós temos que permanecer e seguir em frente e não voltar para trás. Se voltar lá para trás, seja para olhar da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou hoje. Aleluia. Nós servimos ao Senhor. Servimos verdadeiramente. Nós precisamos nos analisar. Não é só no dia da ceia. Nós temos que analisar nossas vidas todos os dias. Toda a vida. Para nós nos arrependermos, pedimos perdão. Porque se Jesus voltar para um de nós hoje, nós sabemos quem é que vai vir nos buscar. Nós sabemos que é o anjo do Senhor que vai vir buscar cada um de nós e nos levar para junto do Pai. Glória a Deus. Mas para isso, nós temos que cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que não devemos ser somente ouvintes, mas sim praticantes, porque essa é a parte que agrada a Deus. Aleluia. Vamos cumprir a palavra de Deus. Vamos nos apegar ao Senhor Jesus. Vamos ter vida de oração. Ao invés de ficar perdendo tempo assistindo novelas, vendo televisão, vendo coisas que não agradam a Deus na internet, fazendo tudo que desagrada a Deus, procura se encher do Espírito Santo. Aleluia. Procura comunhão com o céu, porque o céu não fala com quem não ora. O céu não fala com quem não tem o Espírito de Deus. O céu não fala com quem não tem vida de oração. O céu não fala com quem não medita e não lê na palavra. Deus fala no louvor, Deus habita em meio aos louvores. Deus fala na palavra, Deus fala da maneira que Ele quer. Mas nós precisamos estar atentos para poder ouvir a voz dEle, para poder seguir a direção que o Espírito de Deus tem dado para cada um de nós. Aleluia. Nós precisamos da direção de Deus. Senão nós não vamos conseguir passar pelas guerras que estamos passando. Não vamos conseguir passar pelas lutas que estão vindo. Por que muita gente está sofrendo? Muita gente está sofrendo porque não ouve a voz de Deus. Não segue a palavra de Deus. Não obedece aquilo que Deus direciona. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está direcionando para poder ter vitória nessa terra. Nós sabemos que as últimas coisas que têm acontecido são coisas difíceis de se viver. Mas nós sabemos também que o Senhor está conosco e que Ele vai cuidar de cada um de nós. E aquelas guerras que nós estamos passando, que nós achamos que não vamos conseguir vencer, o Senhor dará vitória para aquele que está agarrado nele, apegado nele. Aleluia. A casa dos servos de Deus tem sido atingida e bombardeada por muitas coisas que o inimigo tem lançado sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos esposos, sobre a vida das esposas. Mas aquele que tem vida com Deus,
Ainda que tudo pareça perdido, vai ter vitória na hora certa. Aleluia. Deus vai vir de encontro. Deus vai arrumar tudo, vai colocar tudo no seu devido lugar. E não vai deixar a sua casa sucumbir. Não vai deixar a alma dos seus filhos morrer. Não vai deixar as suas orações de serem atendidas. Não vai, porque Deus é justo e fiel. Glória a Deus. Ele responde àqueles que são os dele. Nós temos que ficar firmes nos caminhos do Senhor. Glória, glória, glória. Jesus fala: vocês vão ter aflições como eu tive, mas se permanecerem em mim, vocês vão ter vitória como eu também venci. Glória a Deus. Confia no Senhor, se apega nele. Não se apegue em homens, porque o homem não tem nada para te dar. Mas Deus, Ele tem tudo o que você precisa. E até o que você não precisa para te entregar. Glória a Deus. É claro que antes vai vir um conserto, vai vir um amassar, vai vir um moldar. Mas Deus, Ele faz isso por amor a cada um de nós. O amor de Deus dói, mas conserta. O amor de Deus dói, mas trata. O amor de Deus dói, mas salva. Porque se Ele amassou o Senhor Jesus, Ele não vai amassar nós que Ele ama também? Vamos confiar no Senhor. Se apega nele. Por mais difícil que estejam as guerras, o Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha em nenhuma guerra. Assim como o Senhor Jesus teve vitória, se nós estivermos firmes juntamente com Ele, nós teremos vitórias também nas nossas situações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.